Bom dia, garotos e garotas do primeiro ano ensino médio. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Aqui é o professor Roberto, de redação, e hoje daremos início ao assunto referente ao quarto bimestre. Livro módulo 4, páginas 64 a 70. Esta é a primeira aula deste último bimestre. Ainda em aula remota devido à pandemia, mas eu creio que logo estaremos todos juntos na sala de aula. E nesta aula veremos sequência injuntiva, textos instrucionais, texto do tipo regulador prescritivo, texto do tipo instrucional programador. Então, quando se fala em texto instrucional, o texto instrucional ele fornece instruções tendo um caráter informativo, objetivo e claro. Ok? E o que são textos injuntivos e textos prescritivos, professor? São textos cuja finalidade é instruir o leitor. Ou seja, são textos cuja finalidade é informar, ensinar, explicar o leitor. Eles não só fornecem uma informação, como incitam a ação, guiando a conduta do leitor. Ou seja, eles não só fornecem uma informação, como também induzem a uma ação. Podemos distinguir os textos injuntivos dos textos prescritivos devido ao grau de obrigatoriedade existente no segmento das instruções dadas. Ou seja, podemos diferenciar os textos injuntivos dos textos prescritivos. Então, os textos injuntivos ou instrucionais, eles são textos opcionais. Já os textos prescritivos, eles são os textos obrigatórios. Como assim, professor? Bem, os textos injuntivos, no caso nós temos as receitas culinárias, né? Lá na receita você encontra os ingredientes e você vai encontrar também um modo de preparo. Então lá você tem a opção de seguir a receita ou substituir algum ingrediente por outro quando na falta, né,
Já o texto prescritivo, no caso as leis já são tidas como obrigatórias. Tá? Então, não há como mudar. Tá? Tudo bem até aqui? Ótimo. Características do texto injuntivo. Instrui o leitor acerca de um procedimento, ou seja, ele explica um método ou procedimento para concretizar a ação. Induz o leitor a proceder de uma determinada forma. Então, ele vai induzir o leitor a proceder de uma forma opcional. Permite a liberdade de atuação ao leitor, ou seja, aqui no texto injuntivo, o leitor ele tem autonomia, ele é livre, né? Utiliza uma linguagem objetiva e simples, utiliza os verbos no infinitivo. Que são verbos no infinitivo? São aqueles verbos terminados em R. Amar, comer, sorrir. Verbos no imperativo são aqueles verbos de comando, de ordem. Por exemplo, escreva, fale, ou o presente do indicativo com indeterminação do sujeito. Por exemplo, sente-se, levantou-se. E como exemplo do texto injuntivo, nós temos manual de instrução, receita culinária, bula de remédio, livro de autoajuda, guia rodoviário, propagandas, entre outros. Ok? Nós temos um exemplo dos cuidados que devemos ter mediante o novo coronavírus. Lave as mãos até a altura do pulso. Lave é um verbo no imperativo, um verbo de comando, um verbo de ordem. Cubra a boca e o nariz ao espirrar. Então, cubra, verbo no imperativo. Evite contato com o rosto, nariz, boca e aperto de mãos. Então, evite, verbo de comando. Use detergente e álcool. Use, verbo no imperativo. Mantenha os ambientes ventilados. Mantenha, verbo no imperativo. Use máscara. Use, verbo no imperativo também. E aqui nós temos uma receita culinária.
de um brigadeiro. Eu creio que as garotas do primeiro ano, as donzelas, né? Sabem fazer um brigadeiro saboroso, né? Nós temos os ingredientes: uma lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, uma colher de sopa de manteiga, uma xícara de chá de chocolate granulado e manteiga para untar. Modo de preparo: em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga. Então, coloque verbo no imperativo. Misture bem e leve ao fogo baixo. Misture, leve. Verbos no imperativo. Mexa sempre até desprender do fundo da panela cerca de 10 minutos. Mexa. Verbo no imperativo. Retire do fogo, passe para um prato untado com manteiga e deixe esfriar. Então, retire, passe, deixe, verbos no imperativo. Enrole em bolinhas e passe pelo chocolate granulado. Enrole, passe, verbos no imperativo. Coloque em forminhas de papel. Então, coloque, verbo no imperativo também. Ok. Agora vamos aprender as características do texto prescritivo. Instrui o leitor acerca de um procedimento também, né? Exige que o leitor proceda de uma determinada forma, ou seja, aqui há uma exigência, né? Uma obrigatoriedade de algo, né? Em que o leitor deve proceder de acordo com o que está prescrito, tá? Não permite a liberdade de atuação ao leitor. Então aqui o leitor ele não tem autonomia. Apresenta caráter coercitivo, ou seja, um caráter obrigatório, um caráter forçado, né? Uma determinação a ser seguido, certo? Utiliza linguagem objetiva e simples e utiliza verbos no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo com indeterminação do sujeito, como já foi mencionado anteriormente. Exemplos do texto prescritivo. Nós temos as leis, as cláusulas contratuais, os códigos, edital de concurso, a Constituição, as regras de trânsito e entre outros. Nós temos um exemplo aqui, um receituário, uma receita médica, né? Nome do paciente é Felipe do Nascimento, data 19 de abril de 2020. E o Dr. Charles Henrique do Nascimento Lima prescreveu uma receita ao paciente. Ele prescreveu
ivermectina de 6 mg, uma caixa. Tomar 2 comprimidos uma vez ao dia por 3 dias consecutivos, né? Então, tomar, aqui nós temos um verbo no infinitivo, terminação R, ok? Um outro exemplo que nós temos são as dicas de atenção no trânsito. Pedestre. Antes de atravessar na faixa, sinalize com o braço e espere a parada dos veículos. Então, sinalize, espere. Verbos no imperativo. Não utilize fones de ouvido e ou celular ao atravessar a rua. Então, não utilize. Aqui nós temos um verbo no imperativo negativo. Dicas ao condutor. Reduza a velocidade no sinal amarelo e próximo a locais de travessia de pedestres. Então, reduza. Verbo no imperativo. Não use celular se estiver dirigindo. Não use. Verbo no imperativo negativo. Sinalize sempre que for trocar de faixa. Então, sinalize. Verbo no imperativo. Obedeça às leis de trânsito e pratique a gentileza. Obedeça, pratique. Verbos no imperativo afirmativo. Ok. Nós temos também o tutorial. O tutorial, ele é um gênero injuntivo que consiste num guia que tem por finalidade explicar ao leitor, passo a passo e de maneira simplificada, como fazer algo. Em outras palavras, é um manual de instruções. Então, o tutorial também é um gênero injuntivo ou instrucional, né? Ele é um exemplo do nosso dia a dia, vamos supor assim, né? A atualidade, né? Então, ele é um manual de instruções utilizado nos tempos modernos, né? Na era da informática agora. E os tutoriais são muito comuns na informática, onde são usados para ensinar como programas funcionam e como podem ser operados por usuários iniciantes, certo? Então, encerramos o assunto de sequência injuntiva. Então, nós temos o regulador prescritivo, né? O regulador prescritivo, ele obriga um fazer. Então, como exemplo, nós temos as leis, o edital, né? Já o instrucional programador, ele instrui um modo de fazer, caso como a receita culinária, né? Um manual de instrução, né? E nós temos também o texto de conselho, que sugere um fazer, como por exemplo, o horóscopo, né? Ele é um texto de conselho, certo? Então, o texto injuntivo ou instrucional é um texto que visa informar, aconselhar,
ajudar, recomendar. Já o texto prescritivo, ele é um texto em que impõe, há uma exigência, né, uma obrigatoriedade de algo. Tudo bem? Então, agora vocês irão responder somente as questões objetivas do praticando, das páginas 72 a 74, e enviar somente o gabarito para o meu PV até o término da minha aula. Tudo bem? Então, eu quero agradecer a todos por assistir esta aula. Receba um forte abraço deste professor que vos fala com vocês e bons estudos. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Bye.